E outra iniciativa também citada pelo governador Tarcísio de Freitas é em relação à melhoria no transporte, na infraestrutura do transporte ferroviário. Porque muitas empresas reclamam, principalmente que perdem competitividade, porque não conseguem escoar a sua produção. Então, já foram anunciados pacotes de concessões para que as empresas atuem em intercidades. A primeira iniciativa é entre São Paulo e Campinas, Sorocaba também, a cidade de São Paulo. Vamos acompanhar mais detalhes sobre esse processo de infraestrutura que deve ser melhorado em relação ao transporte ferroviário. Além de iniciar imediatamente os projetos dos trens intercidade, Sorocaba, São Paulo, São José dos Campos, São Paulo e São Paulo Santos. Eu estou falando de estudar esses projetos porque o trem intercidades Campinas e São Paulo, a gente também abordou hoje, mas a gente já está em outra fase. A gente já está deliberando acerca da publicação do edital, algo que deve acontecer ainda esse ano. A nossa ideia é que aconteça o mais rápido possível. Eu perguntei também para o governador Tarcísio de Freitas, claro que não depende só do governo estadual, sobre a privatização do Porto de Santos. Se essa infraestrutura melhorada em relação ao transporte ferroviário ajuda também nesse sentido. Ele disse que sim, que a grande ideia é que outros estados também possam escoar a sua produção por meio do transporte ferroviário e para que vá até o Porto de Santos, claro que é gerar mais volume por lá, para importações e exportações. O trem Intercidades entre Campinas e São Paulo ainda está longe de ficar pronto, mas o governo paulista já discute pautas mais avançadas em relação ao projeto, como, por exemplo, os preços das passagens. David de Tarso chegando ao vivo com as informações para a gente. David, boa noite. Quando o edital deve ser publicado e o que o Executivo Estadual avalia sobre as tarifas? Olívia, muito boa noite a você, boa noite a todos que acompanham a Jovem Pan. Pois é, o governo estadual ainda não falou sobre o preço efetivo da tarifa, mas disse que no primeiro semestre deste ano, até junho, já sai o edital e no máximo até dezembro já é feito o leilão para que haja o transporte intermunicipal entre Campinas e São Paulo. Um trecho que corresponde a 101 quilômetros e devem ser transportadas diariamente cerca de 60 mil pessoas por meio dos trilhos, nessa ligação. Esse trem também deve fazer uma passagem, uma parada por Jundiaí e deve rodar a cada 15 minutos, ou seja, a cada 15 minutos sai um trem que transporta em média 800 pessoas por vagão. Então, essa é a expectativa do governo do estado de São Paulo por meio dessas parcerias público-privadas. Para quem acompanhou a gente ontem aqui na programação da Jovem Pan, nós trouxemos esse assunto, São 15 projetos que englobam as mais diferentes esferas e um deles trata sobre o transporte de passageiros, não só na linha de Campinas a São Paulo, mas também de outras cidades, como por exemplo Sorocaba, que tem praticamente a mesma distância, São José dos Campos. Outras linhas também devem ser implementadas. Havia uma discussão sobre a criação dessa linha intermunicipal por meio dos trilhos já na gestão passada, mas não saiu do papel. Algo em torno que começou a discussão de 7,5 bilhões de reais, aí depois aumentou para mais 10 bilhões e agora o governador Tarcísio de Freitas fala em algo em torno de 12 bilhões de reais, mas vai ser extremamente importante para que as pessoas se locomovam com um preço mais acessível. Por isso, deve ter o aporte por parte do governo nesse sentido e vai buscar a parceria privada para conseguir implementar esse projeto. Expectativa então, junho deste ano, e sai o edital e o leilão já a partir de dezembro deste ano. Então, todo o processo até o fim deste ano deve ser concluído. Agora, Lívia, deixa eu chamar os nossos analistas. Vou começar por você, Fernando Capês, a respeito do primeiro assunto que o David trouxe para a gente, que é sobre essas discussões um pouco mais avançadas, embora esse processo seja lento, de implantação do projeto antigo do trem Intercidades, interligando São Paulo e Campinas. Como eu disse, é um projeto antigo, há essa expectativa do governo de que até o fim do ano essa proposta, esse projeto de implantação avance significativamente, mas é um projeto bilionário, vai avançar, mas a passos um pouco mais lentos do que nós gostaríamos. Por que um projeto como esse é tão importante, não só para essas duas cidades envolvidas, mas como para o país todo, para o estado todo? Bom, em primeiro lugar, vai haver uma geração de emprego enorme na construção desse projeto, na sua edificação.
Segundo lugar, essa é uma região ali entre Campinas, existe um quadrilátero no estado mais rico da federação, que é o estado de São Paulo. É um quadrilátero Campinas, Piracicaba, vem ali para o Guarulhos, que congrega 75% da riqueza do estado mais rico do país. Então, sem dúvida alguma, ali é uma região hoje super povoada no trânsito rodoviário, a congestionamentos, ali nas proximidades de Campinas, quando chega pela Avenida Anhanguera, ali em Jundiaí, e depois no acesso a Campinas, praticamente uma avenida na hora do rush. Isso também é muito importante, vai facilitar. Agora, o que nós temos que entender? Assim que for lançado o edital, o Tribunal de Contas vai analisar todos os detalhes, provavelmente vai ter alguma impugnação, sempre tem. O Ministério Público vai analisar. Então, existem polêmicas jurídicas que necessariamente acompanham esses projetos, principalmente projetos bilionários. E é evidentemente que também a iniciativa privada, para que faça um aporte de capital, ela pressupõe e espera que o governo coloque dinheiro público, porque senão não para em pé a relação custo-benefício. O governo tem que fazer o aporte inicial de capital para que depois as empresas entrem e tornem o negócio viável. Ora, esse aporte de capital significa dinheiro público. E dinheiro público vai despertar, claro, fiscalização dos órgãos de controle. Ministério Público, Procuradoria do Estado preventivamente, Tribunal de Contas e, é claro, quem se sentir prejudicado vai também judicializar e tudo isso atrasa bastante. Mas, como dizia o ex-ministro Marco Aurélio de Mello, é o custo módico da democracia. Agora, Suano, um outro projeto importante que também está tendo toda a atenção do governo aqui do estado é o projeto de privatização da Sabesp. Aqueles estudos iniciais para avançar nessa possibilidade já foram autorizados pelo governador Tarcísio de Freitas. E eu queria te ouvir a respeito dessa possibilidade que encontra resistência, principalmente entre alguns parlamentares de oposição ao governador. O próprio Tarcísio de Freitas, na tentativa de fazer com que essa proposta avance, tem dito reiteradamente que não vai haver aumento de tarifas com a privatização e que, caso haja, ele vai recuar dessa tentativa de privatizar a empresa. Como você está acompanhando todas essas movimentações e qual a sua opinião em relação a essa proposta defendida pelo governo de privatização? Eu vou começar pela minha posição em relação a essa proposta. Parabéns, governador, parabéns qualquer governo que pense em dinamizar a sociedade e privatize entidades, empresas, aquilo que for necessário para que tenha maior capacidade, seja por meio de ser mais eficiente, seja consiga eficácia na execução daquilo que ela propõe. Este é o primeiro ponto. Simplesmente a privatização vai dinamizar, vai melhorar, permitirá a modernização, trará mais investimentos, haverá investimentos correlatos acompanhando esta privatização. Em síntese, o processo e o projeto de privatização não só é bem-vindo, como ele está dentro de uma lógica contemporânea, de uma lógica em que cabe à sociedade produzir riquezas e não que uma empresa, qualquer que seja sob a ideia de que é um patrimônio público, na realidade seja um patrimônio de grupos que assumem o governo ou assumem o poder num determinado momento. Este é o primeiro ponto. Parabéns para qualquer medida que vise a privatização, qualquer projeto. Com relação ao caminho que está sendo trilhado, é interessante que o governador diga, não haverá aumento de tarifas, porque se houver aumento de tarifas, ele recuará. Eu preferiria que o governador ele observasse de uma outra maneira. Não apenas ele não se preocupe neste momento com aumento de tarifa, mas que ele crie opções e possibilidades de novas e outras empresas e empreendimentos que consiga, numa escala tão grande, adequada, gerar lucro para aqueles que possam atuar. Em síntese, nós precisamos no Brasil de uma única coisa, um capitalismo de verdade. Não existe capitalismo se não houver concorrência e uma abertura para empreendedores. É isso que se espera.